Peste Negra, só no canal de História. Depois do genocídio no Ruanda, a comunidade internacional garantiu que tal não voltaria a acontecer. Porém, uma violência sem limites continua na região de Darfur, no Sudão. Fomos lentos, hesitantes e não aprendemos nada com o Ruanda. Esta é a história de um conflito que o Ocidente não sabe como lidar. Darfur, nunca mais. Já a seguir, no canal de História. Esta é uma história sobre o significado das palavras, sobre o que queremos dizer quando dizemos nunca mais. At this hour, the world is witnessing terrible suffering and horrible crimes in the Darfur region of Sudan. The crimes my government has concluded are genocide. Tínhamos prometido que nunca mais deixaríamos de enfrentar um assassínio em massa. If Rwanda happened again today, as it did in 1993, when 1 million people were slaughtered in cold blood, we would have a moral duty to act there also. Mas há mais de 2 anos que a limpeza étnica de Darfur se desenrola perante os nossos olhos. Ouvimos um zumbido que parecia vir de cabos elétricos de alta tensão. Não fazíamos ideia do que fosse. Só percebemos quando entramos na aldeia. Eram as muitas moscas dos cadáveres de pessoas e animais. Muitos dos habitantes tinham sido fechados nas suas casas e queimados vivos. Esta noite, o secretário-geral das Nações Unidas conta ao nosso programa como o mundo abandonou as vítimas. Fomos lentos, hesitantes e negligentes. E não aprendemos nada com o Ruanda. Agora, enquanto os dirigentes do grupo G8 se preparam para fazer novos compromissos com a África, o nosso programa conta como o mundo quebrou a sua promessa ao povo de Darfur. Nunca mais Darfur, nunca mais. Em 7 de abril do ano passado, o pessoal das Nações Unidas comemorou um aniversário triste. Tinham passado 10 anos desde o genocídio no Ruanda. Em Nova Iorque, caminhou-se em silêncio para recordar os mortos. Quase 1 milhão de pessoas foram mortas pelo próprio governo, enquanto a comunidade internacional assistia. I ask you all to rise for 2 minutes silence. O Ruanda deixou o dirigente das Nações Unidas assombrado pelo seu fracasso, a agir após os avisos que tinha recebido. Anyone who embarks on genocide commits a crime against humanity. Humanity must respond by taking action in its own defense. Mas enquanto falava, Kofi Annan receava uma nova tragédia em África. I share the grave concern at the scale of reported human rights abuses and at the humanitarian crisis unfolding in Darfur, Sudan. Para si foi um choque ver Darfur acontecer no 10º aniversário. Pergunto-me o que sentiu. Vamos repetir o que aconteceu no Ruanda? Será um novo Ruanda? E poderemos ficar parados sem agir? Kofi Annan foi alertado para a violência pelo seu representante em Khartoum. Era um funcionário público inglês destacado para as Nações Unidas. No verão de 2003, recebeu relatos de milhares de deslocados em marcha. À medida que os meses passavam, os relatos tornavam-se mais graves.
Aumentavam os habitantes que abandonavam as suas casas. As centenas tornavam-se milhares, e os milhares tornavam-se dezenas e centenas de milhares. Foi então, talvez em meados do ano, que as campainhas de alarme começaram a tocar. Começou no início de 2003. Na região ocidental do Sudão de Darfur, tribos africanas insurgiram-se contra um Estado árabe que acusavam de opressão. O Estado reagiu enviando o seu exército e milícias tribais. Durante 2 anos, aterrorizaram a população. Chamavam as milícias Janjaweed, diabos a cavalo. Não têm sentimentos. Queimam uma cubata, queimam uma aldeia, matam gente, matam crianças, mangando-lhes o rosto com as coronhas das espingardas. A primeira coisa que fazem é escorraçar, ou melhor, matar quem quer que lá esteja. Procuram salvar os animais porque são mais valiosos do que as pessoas. Assim, avançam e disparam contra tudo o que se mexa. E quando as pessoas fogem, eles perseguem-nas. Se forem apanhadas nos campos, têm sorte se forem executadas, porque se um homem é apanhado, quase sempre eles castram-no. Umas vezes começam a incendiar tudo durante os combates. Outras vezes tudo é simultâneo. Se apanham alguém na aldeia quando começam a incendiar tudo, geralmente fecham esse alguém nas cubatas para o queimarem vivo. A seguir, levam o que pilharam. Tiram da aldeia o que seja valioso e incendeiam tudo o que fica para trás. O mundo sabia que o regime islâmico do general Omar Bashir tinha um historial de esmagar com extrema violência quem discordasse dele. Tinha combatido os cristãos do sul do Sudão durante mais de 2 décadas, uma guerra que tinha custado 2 milhões de vidas. Havia anos que a comunidade internacional tentava conseguir um acordo de paz. O facto de cristãos estarem a ser mortos tornou o Sudão um problema político nos Estados Unidos. O presidente Bush até tinha nomeado um enviado especial. Era uma questão de grande interesse para os conservadores cristãos dos Estados Unidos, que era uma boa parte do eleitorado do presidente Bush, e era algo que lhe interessava pessoalmente. O meu papel foi o de enviado especial do presidente. Eu falava em seu nome. No fim do outono de 2003, aldeias em toda a Darfur estavam a ser atacadas. A campanha contra os rebeldes tinha escalado para a limpeza étnica de toda uma região. Mas a comunidade internacional tinha o pensamento no fim da guerra no sul. Como o representante de Kofi Annan descobriu ao viajar para capitais internacionais para dar o alarme. Quando informou as pessoas em Londres e em Nova York, qual foi a reação? Receio. Receio de que coisas graves estivessem a começar a acontecer. Mas também a sensação de que tal informação era incómoda. De que a última coisa que se quereria ouvir no contexto do Sudão e da esperança num acordo de paz que pusesse fim à mais longa guerra da África era aquele incómodo conflito em Darfur. Em dezembro de 2003, refugiados afluíam em Catadupa ao vizinho Chad, vindos de Darfur. O secretário-geral das Nações Unidas emitiu uma declaração a condenar as violações aos direitos humanos. Penso que sentimos que não estávamos a ser ouvidos. E eu tinha de incentivar o debate e de despertar as consciências para procurar mobilizar apoio e atenção. E teve êxito? Inicialmente não tive muito. Isto é um eufemismo. Não só aquela gente tinha sido atacada pelo próprio governo, como o regime estava a bloquear os aprovisionamentos de socorro. Os deslocados necessitavam que os países poderosos falassem em sua defesa. Estes países eram os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU.
Porém, o responsável máximo auxiliar das Nações Unidas lutou para que o Conselho de Segurança o ouvisse. Estava disposto, e fez saber que estava disposto, a informar o Conselho de Segurança durante esse período. Claro que eu estava lá. Estava a falar bem alto e que sondava se haveria algum interesse. Mas, como diz, há um patamar alto a transpor para incluir um novo país na ordem de trabalhos do Conselho de Segurança. Havia vários obstáculos. A China e a Rússia tinham interesses económicos no Sudão e, tradicionalmente, sempre se tinham oposto à intervenção das Nações Unidas em Estados soberanos. Mas, e os países que se tinham comprometido a nunca mais depois do Ruanda? A América e a Grã-Bretanha tinham o pensamento noutra frente. A guerra no Iraque tinha descido para uma brutal campanha de contra-insurreição que consumia os recursos militares. A América não queria enredar-se num conflito em qualquer outro ponto do mundo, quanto mais num Estado árabe como o Sudão. No Sudão, a prioridade mundial era o acordo de paz no Sul. Em Darfur, pessoas como Samira e a família lutavam por obter atenção. Só encontraram fome e doença depois de serem escorraçadas das suas casas. Primeiro os Janjaweed atacaram, depois vieram os soldados. Estávamos todos a dormir quando começou o tiroteio. Ao acordar, toda a aldeia viu que estava cercada. Os aviões também bombardeavam, ferindo e matando gente. Todos fugiam para se salvar. Samira e a família começaram a fugir da aldeia. O marido foi atacado. Ele foi o primeiro a ser atingido. Os outros homens estavam lá fora e foram todos mortos. Só as mulheres foram deixadas com vida. Atingiram-me o braço com uma espada, o que me fez deixar cair o meu bebê. Eu tinha-me deitado em cima do corpo do meu marido. O meu pai tinha-me seguido e feito o mesmo. Então cortaram-lhe a cabeça. Pus o meu bebê num cesto e rastejámos para fora da aldeia. Três meses depois de Kofi Annan ter condenado as violações, o Conselho de Segurança ainda não tinha debatido Darfur. Frustrado com o silêncio, o homem das Nações Unidas no Sudão decidiu tornar público o que sabia. Earlier I spoke to Dr. Mukesh Kapila. This is currently the worst crisis in the world today. Well over 1 million people are affected. I was present in Rwanda at around the time of the genocide there. I've seen many other situations around the world, but I'm totally shocked about what is going on in Darfur at the present time. This is ethnic cleansing. This is the world's greatest humanitarian crisis, and I don't know why the world is not doing more about it. Dr. Mukesh Kapila, thank you very much for joining us. Eu tinha feito tudo segundo as regras. Diplomacia privada, documentação, comparecer nas conversações dos Estados-membros importantes, representações para o governo do Sudão. E tudo isto tinha falhado. Por fim, era demais. E não havia outra oportunidade que não fosse simplesmente contar a minha história ao mundo, se o mundo quisesse ouvir. Centenas de milhares de deslocados aguardavam medidas internacionais. Só no fim de maio houve uma declaração concreta do Conselho de Segurança. Dizia que tinha havido violações em grande escala ao direito internacional e exigia que os autores fossem responsabilizados. Antes de falarem, os países poderosos sabiam dos horrores de Darfur. Havia já pelo menos 6 meses. Penso que podíamos ter enviado uma mensagem muito forte desde o início e tomado medidas para indicar que a comunidade internacional pretendia mesmo ajudar o povo de Darfur.
Por fim, em finais de maio de 2004, foi dada alguma esperança ao povo deslocado de Darfur. Sob pressão da comunidade internacional, o Sudão permitiu finalmente que mais ajuda e assistência internacionais chegassem aos deslocados. Lamento não termos podido pôr isto na ordem de trabalhos do Conselho pelo menos 2 meses mais cedo. Se o tivéssemos feito, talvez tivéssemos tido acesso mais cedo aos deslocados. E se tivéssemos tido acesso mais cedo, teríamos salvo muitas vidas. Mas os auxiliares não podiam proteger o povo do exército e das milícias. E assim, os países da incipiente União Africana ofereceram-se para enviar tropas que acompanhassem o cessar-fogo. Algumas eram ruandesas. Uma das lições do genocídio tinha sido que os países africanos tinham de estar prontos para reagir a crises na sua região. Mas durante 5 meses cruciais, só houve pouco mais de 300 homens no terreno. Estavam lá apenas para acompanhar e estavam mal equipados. Os países ocidentais enviaram algum dinheiro e um punhado de observadores. Estivemos no sul de Darfur, que é metade da França, com 4 veículos e um helicóptero, para os quais umas vezes tínhamos combustível e outras não tínhamos, porque a logística não era muito concreta. A nossa missão era acompanhar o cessar-fogo. Se eles vissem civis serem maltratados, podiam intervir, se fosse possível. Quando se está numa aldeia de 20 mil pessoas e há 3 mil soldados sudaneses e 1.500 Janjaweed, e eu tenho comigo 3 homens armados, é evidente que não podemos fazer nada. No Ruanda, as tropas das Nações Unidas que enfrentaram o genocídio também eram em pequeno número e estavam mal equipadas. A lição foi que a segurança de milhões não devia ser confiada a umas poucas centenas. É precisamente o que aconteceu em Darfur. Tornou-se bastante nítido desde o início que a União Africana não tinha números nem capacidade para o trabalho. O que pensou disso? Que tínhamos de fazer o que pudéssemos para aumentar o número de pessoas lá. Que era muito frustrante não conseguir fazer lá chegar rapidamente a União Africana e com tanta gente como queríamos. Foi muito lento, inacreditavelmente lento. A comunidade internacional sabia que a União Africana tinha problemas graves. Estava a saber disto através de grupos defensores dos direitos humanos na Casa Branca e no Conselho de Segurança. O governo dos Estados Unidos contentou-se em esconder-se atrás da folha de figueira da União Africana para manter a ficção de que esta novíssima instituição rudimentar ia fazer a sua primeira grande intervenção no terreno, mas que podia lidar com uma situação de limpeza étnica em massa. Todos sabemos que não pode. The West has a moral responsibility to intervene, if necessarily militarily, in the way that we intervened in Kosovo and in the way that we didn't intervene, as it were, in Rwanda. Do you think, ultimately... Ao longo do verão de 2004, com a violência a continuar em Darfur, os dirigentes mundiais recusaram-se a enviar tropas suas. I believe we have a moral responsibility to deal with this and to deal with it by any means that we can. But I think we need to work very carefully with the African Union, because after all, they are the regional political body, and there's no point in doing things unless you've got very clear support in the region. Mas na sede das Nações Unidas, passado mais de um ano desde que os refugiados tinham começado a fugir de Darfur, membros do Conselho de Segurança, como a América e a Grã-Bretanha, começaram a debater medidas a tomar. A reação geral foi que o Conselho não podia ficar passivo. Tinha de fazer o que pudesse para ajudar. Houve um aumento de interesse e de pressão.
Qualquer plano para os elementos de manutenção da paz das Nações Unidas teria tido a oposição da China, o principal aliado do Sudão, no Conselho de Segurança. E com uma guerra para combater no Iraque, a América e a Grã-Bretanha não iam agir sozinhas para fazer parar a limpeza étnica. Como disse um ministro inglês, não queremos acabar por criar uma nova causa para a Jihad. Este receio de uma nova complicação militar era algo que o governo do Sudão entendia bem. Os governos do pós-guerra do Iraque tornaram-se muito cautelosos. E desde o início que o governo do Sudão disse que se alguém quisesse fazer entrar forças no seu país e criar um segundo Iraque, que avançasse. Penso que isto pôs nervosos muitos governos. Eles foram muito espertos neste aspecto. Sim. Seria de esperar que uma das lições do Iraque fosse que mesmo quando se considera justificável a ação militar, esta é difícil e não é rapidamente concluída. John Dunford tornou-se embaixador dos Estados Unidos para as Nações Unidas em julho e, tal como seu presidente, era avesso a qualquer novo compromisso militar. O Sudão é um país muito grande. Para lá haver uma invasão militar, penso que após o Iraque, a pergunta que se fará sempre será: quanto tempo se pretende lá permanecer? E quais são as obrigações no futuro? No Ruanda, o medo de cair numa situação má em África impediu o mundo de intervir. Em Darfur, passados 10 anos, este medo foi parte do motivo para recusar enviar tropas. Mas ainda havia a possibilidade de uma zona interdita a aeronaves. No Sudão, grande parte do terror vinha do céu. Primeiro vieram com os helicópteros armados. Cada um tem 4 lança-foguetes. Cada lança-foguete tem cerca de 20 foguetes. E cada foguete tem pelo menos cerca de 500 forchetes. Uma forchete é um pequeno prego pontiagudo à frente e achatado atrás, que sai do extremo traseiro do foguete como um projétil de caçadeira. Não destrói cobatas, nem veículos, nem edifícios. É usado para mutilar e matar gente. A ideia de uma zona interdita a aeronaves foi debatida pelo Conselho de Segurança. Teria valido a pena seguir esta via, porque é nítido que os ataques no terreno, pelas milícias e outros, eram apoiados do ar. E somente um grupo tinha acesso a este tipo de meios militares. A ideia foi concretizada várias vezes. Não foi uma iniciativa isolada, mas surgiram sempre tantas dificuldades que não se lhe deu continuação. O que teria impedido a Grã-Bretanha e os Estados Unidos de impor unilateralmente uma zona interdita a aeronaves? Temos capacidade para isso. A dificuldade estava em que, embora tropas estivessem destacadas noutros locais na altura, e isto é uma consideração prática concreta, outros países poderiam ter pensado nisso. Acabou por não haver acordo sobre uma tal zona. Fontes do Conselho de Segurança disseram ao nosso programa que a China tinha ameaçado vetar uma zona interdita a aeronaves. A Grã-Bretanha e os Estados Unidos fizeram pressão para que houvesse sanções económicas. Mas, mais uma vez, haveria a oposição do aliado do Sudão no Conselho de Segurança. Recordemos que o conflito, a guerra em Darfur, está a ser alimentada com as receitas que o governo do Sudão obtém do petróleo. Se se pudesse impedir que com estas receitas do petróleo se comprassem armas, se pagasse a todos os Janjaweed e assim por diante, o efeito ao longo do tempo seria profundo. Mais de metade do petróleo do Sudão alimentava a rápida expansão económica da China. Um embargo petrolífero teria causado sérios problemas à economia chinesa. Eles opuseram-se terminantemente a qualquer referência a sanções. Por isso estou certo de que não imporíamos sanções, porque pelo menos os chineses tê-las iam vetado. Não há dúvidas quanto a isso. Estou 100% certo disso. O representante chinês nas Nações Unidas não quis atender o nosso pedido de entrevista, mas sabe-se que o primeiro-ministro da China disse a um jornal que trabalho é trabalho.
Em 30 de julho, o povo de Darfur soube que o Conselho de Segurança tinha apelado ao Sudão para que desarmasse as suas milícias. Houve um aviso de sanções económicas, mas sem um prazo concreto. O secretário-geral deveria fazer relatórios de progresso a intervalos de 30 dias. It may be that the government of Sudan thinks that our attention will be fleeting and that it can soon continue with its business in Darfur free from action by the community of nations. This resolution guarantees that Darfur will be before the Security Council and before the world next month and the month after that, and for as long as it takes to ensure that the people of Darfur will live in peace. O prazo foi esquecido e a violência patrocinada pelo governo não parou. A segurança deteriorou-se. Houve ataques de rebeldes, seguidos de ferozes represálias. Quem vê o desenrolar dos acontecimentos diria que não foi só no início que se falhou em enviar um sinal, mas sim que se falhou repetidamente. Crê que é justa esta crítica? Penso que sim, que em certa medida se justifica. Pois havia não só os aspectos humanitários, mas também a necessidade de ajudar as pessoas em termos de segurança. Os deslocados viviam no medo. As mulheres eram especialmente vulneráveis. Tinham de sair dos acampamentos todos os dias para apanhar lenha para as famílias. Sim, são eles que me assustam. Não têm piedade. Agridem-nos brutalmente. O nosso programa entrevistou Catherine e a sobrinha Miriam em setembro, poucas semanas depois da resolução das Nações Unidas. Alguns dias antes, tinham atravessado o leito do rio quando foram cercadas por 7 homens. Tínhamos ido apanhar lenha às 8 horas da manhã. Subitamente, os homens cercaram-nos. Perguntaram-nos para onde íamos e chamaram-nos burras. Perguntaram-nos onde estavam os rebeldes. Começaram a agredir-nos. Tentámos resistir e defender-nos, mas eles ameaçaram-nos com facas. Quatro deles violaram-me e 3 violaram a rapariga. Eram 7 homens. Quando me mexo, sinto dores. Custa movimentar-me. As mulheres são presas humanas. Os Janjaweed, as milícias aéreas, percorriam os limites do acampamento, que em alguns pontos estavam alerta, a tentar apanhar uma para violá-la ou roubar-lhe coisas. Quem visse diria que era como tubarões a rondar um cardume de peixes. Conservadores como Sam Brownback queriam que Washington pedisse uma força de manutenção de paz das Nações Unidas. Tal como tinham feito uma campanha em defesa dos cristãos do Sul, os conservadores defendiam agora a causa do povo sitiado de Darfur. Para mim, àqueles a quem muito se dá, muito se exige. Os Estados Unidos é o maior e mais poderoso país do mundo. Quando vemos pessoas a sofrer tanto, mas sem necessitar de muito, isso exige-nos moralmente que atuemos. Se tivermos 20 mil ou 25 mil soldados no terreno, com mobilidade e ordens para reagir disparando ou perseguindo o governo sudanês ou os Janjaweed, o caso ficará resolvido. Com as eleições presidenciais a aproximar-se, Darfur tornou-se uma questão premente.
Cristãos conservadores e grupos defensores dos direitos humanos pediram medidas concretas. São coisas perturbantes. Há muitíssimas histórias de crianças que não são poupadas, sobretudo rapazinhos. Washington respondeu a esta pressão enviando uma equipa de investigadores à fronteira Chad-Sudão em julho. Eram agentes policiais e procuradores-gerais do sistema dos Estados Unidos. Um deles tinha tratado dos tribunais criminais para a Bósnia e para o Ruanda. Fiquei felicíssima por fazer parte de uma missão que se esperava que contasse para alguma coisa. No passado recente, os Estados Unidos não tinham tomado a chefia em tais situações. E eu pensei que, qualquer que fosse o raciocínio para irmos, devíamos ir e revelar a verdade. Os investigadores ouviram testemunhos arrepiantes. Mercedes Momeni não esquece a história de uma mulher. Ela e a irmã estavam a tentar levar o sobrinho deficiente, incapaz de andar. Ao saírem, viram que o vizinho, um homem de 90 anos, estava sentado no chão da sua cubata. Disseram-lhe que fugisse com elas. Ele respondeu que não, pois não podia pôr-se em pé. A mulher e a irmã continuaram a fugir com a criança. Alguns dos atacantes aproximaram-se, agarraram o rapaz, atiraram-no para a cubata onde estava o homem de 90 anos e incendiaram a cubata. Eu esperava que, ao relatarmos os factos, os analistas os dariam a conhecer, de modo a fazer-se bastante publicidade e a criar vontade política para ir fazer parar a violência em Darfur. Um homem poderoso foi visitar Darfur. A multidão pareceu pensar que a salvação estava próxima. Depois de ler o relatório dos investigadores, Colin Powell e o seu presidente usaram uma palavra que a América se tinha recusado a usar acerca do Ruanda, com receio de que obrigasse à ação militar. Embora o Conselho de Segurança da ONU não quisesse usar a palavra, o presidente Bush não hesitou ao falar na Assembleia Geral das Nações Unidas. Foi menos de 6 semanas antes de ser reeleito. At this hour, the world is witnessing terrible suffering and horrible crimes in the Darfur region of Sudan. Crimes my government has concluded are genocide. I call on the government of Sudan to honor the ceasefire it signed and to stop the killing in Darfur. Criou-se uma expectativa de que algo pudesse acontecer? Sem dúvida. Muitos de nós ficaram muito felizes. Mensagens de correio eletrónico cruzaram o ciberespaço. Mas os que estavam mais estreitamente envolvidos em negociações relativas ao Sudão no Conselho de Segurança viram o caso de outro modo. Não foi um sinal de ação iminente, mas sim uma palavra usada devido à pressão política nacional. Foi consultado acerca do uso dessa palavra? Não. Isso foi uma surpresa? Não. Não. Quer dizer que... Não penso que tenha sido. Não me lembro de ter tido alguma conversa acerca disso. De certo modo, isso veio dificultar tudo, pois quando se usa uma palavra como genocídio, qualquer que seja o seu peso legal, o peso moral é enorme e leva a esperar que se tomem medidas duras. Não pensei que tivesse grande efeito de uma maneira ou de outra. Pensei apenas que tinha sido dito para consumo interno nos Estados Unidos. Não pensei que tivesse muito efeito dentro do Sudão. Quando diz consumo interno, estou certo ao supor que quer dizer que era o tipo de linguagem que apelaria aos cristãos. Sim. O presidente tinha usado uma palavra poderosa, mas o seu secretário de Estado frisou que não significava tomar quaisquer novas medidas. Powell e a administração Bush pareceram acreditar que se lhe chamassem genocídio, alguma coisa aconteceria. Mas disse genocídio e seguiu-se um fiasco. Não aconteceu nada. Como retórica foi bonito. Foi um bom apelo à união. Mas fez alguma coisa para proteger o povo de Darfur? Que eu visse, não.
Em outubro de 2004, o principal aliado dos Estados Unidos foi a Khartoum para pressionar o Sudão. Tal como o resto do Conselho de Segurança, Tony Blair continuava a ter fé na União Africana. Nesta altura eram apenas 390 soldados e acompanhantes, com a promessa de milhares mais. There is not a desire for outside troops from from the European Union or from Britain to come here, although there is a requirement for logistical support and help and financial help, and we will give that. Os sudaneses prometeram a Blair que mandariam retirar as milícias Janjaweed e protegeriam os deslocados. O valor desta promessa seria denunciado algumas semanas depois. Em novembro, no acampamento de Algier, encontrei pessoas a queimar lixo para se aquecerem. Tinham sido atacadas pela polícia na noite anterior. Foi aqui que conheci Samira. Eles atacaram-nos e lançaram gás lacrimogéneo. É por isso que temos medo e dormimos todos juntos perto da mesquita. Se ouvimos a polícia chegar, tentamos fugir para o rio. Nessa noite, a polícia regressou. Vimos os veículos passar diante do nosso esconderijo. Estamos escondidos numa pequena cubata. A polícia está a rondar o acampamento e a arrasar palhotas que foram erguidas durante o dia. Ouvimos gente a gritar e uma mulher a chorar. Na manhã seguinte, voltaram. Um comandante da polícia disse-nos que eles querem que todas as pessoas saiam daqui e vão para um novo acampamento. Mas é claro que tentar à força mudar de sítio uma população deslocada é uma violação ao direito internacional. Começaram a agredir todas as pessoas para que fossem para os veículos. Eu fui agredida nas costas. Alguns de nós recusaram-se a sair daqui. Uma mãe e o seu bebê estavam entre os atingidos pelo gás lacrimogéneo. Então vieram os soldados e as escavadoras. Os soldados atacaram as pessoas e as escavadoras começaram a destruir os abrigos. Foi uma demonstração do poder brutal do Estado. Perante funcionários de ajuda das Nações Unidas e observadores da União Africana. Quando os viu atacar o acampamento de Algier, qual foi a sua reação, dadas as promessas que eles tinham feito? Percebi que não tinham cumprido as promessas que tinham feito. Não ficou surpreendido mesmo assim? Bem, de facto, o governo do Sudão não disse a verdade em muitas ocasiões. Pela minha experiência pessoal, só pressionando constante e continuamente se podem fazer progressos. Temos visto que pressionando se conseguem mudanças. Temos visto isso em atos humanitários porque conseguimos chegar a mais pessoas. 2 semanas depois do ataque, o Conselho de Segurança reuniu-se em Nairobi. Foi um momento histórico. Era apenas a 4ª vez que o Conselho se reunia fora de Nova Iorque. Falou-se de Darfur, mas o assunto principal foi um acordo de paz iminente para o Sul, uma prioridade conhecida dos responsáveis das Nações Unidas, que no passado tinham lutado por atrair as atenções para Darfur. Em alguns meios, a ideia era que não se devia incluir Darfur como elemento estranho que estorvasse a tentativa de levar os intervenientes a, finalmente, fazer a paz Norte-Sul. Penso que isso se revelou errado. E penso que nunca devemos fechar os olhos a massacres no local, com o objetivo de pôr fim à guerra noutro local.
Não aceito a crítica de que o processo de paz Norte-Sul teve prioridade sobre o que queríamos fazer em Darfur. Queríamos as duas coisas em paralelo. E não esqueçamos o processo de paz Norte-Sul e o abrangente acordo de paz. Acabou por pôr fim à mais longa guerra civil da África, que matou cerca de 2,5 milhões de pessoas. Um mês depois, a violência em Darfur aumentou. Tinha passado um ano desde que Kofi Annan tinha condenado pela primeira vez as violações aos direitos humanos. Após uma série de ataques rebeldes, regressou a tática do governo de queimar tudo. Soldados e Janjaweed, apoiados por aviões, avançaram sobre aldeias, escorraçando de casa milhares de pessoas. Foi talvez o pior ataque que vi, porque foi muito bem coordenado. Eles limpavam uma faixa larga de aldeias e gente que lá estivesse. Isto culminou no ataque a Labado, uma aldeia de 20.000 habitantes que foi totalmente queimada. Sentiu vergonha por estar a observar aquilo juntamente com a comunidade internacional enquanto aquela gente morria? Claro que sim. Fiquei a ver. Estive uma vez numa aldeia, a aldeia de Isban. Tínhamos ido investigar um bombardeamento do governo sudanês. Eles apresentaram cada um dos membros da equipa. Quando me apresentaram como Brian, um americano, toda a aldeia que estava diante de nós levantou-se e aplaudiu-me, porque pensou que já estava a salvo. A América tinha ido à aldeia deles para salvá-los e eu não pude fazer nada. E ainda não fizemos o suficiente. Mas acontecimentos muito para além de Darfur proporcionaram outro meio de exercer pressão. A justiça internacional evoluiu desde a Guerra dos Balcãs e do Ruanda. The prosecutor versus Slobodan Milosevic. Grupos defensores dos direitos humanos têm pedido ao Conselho de Segurança que ameace o Sudão com perseguição para um novo Tribunal Internacional, o Tribunal Criminal Internacional. A última coisa que estes dirigentes sofisticados querem fazer é passar os seus dias a esquivar-se a mandados de captura no deserto sudanês e pretendem manter o seu estilo de vida privilegiado, viajar para o Ocidente e ter os filhos em escolas do Ocidente, e farão o possível para evitar a condenação pelo TCI. Agora, 2 anos depois do início da violência, a justiça para as vítimas era uma possibilidade. O inquérito das Nações Unidas disse que o Sudão não tinha instigado o genocídio, mas encontrou provas de crimes contra a humanidade. Mas havia um obstáculo à justiça. A América opôs-se ao novo Tribunal Criminal Internacional por recear que pudesse ser usado contra as tropas dos Estados Unidos a combater em países como o Iraque. A Grã-Bretanha pediu à América que não bloqueasse uma resolução do Conselho de Segurança, enviando os nomes de 51 sudaneses, alguns deles dirigentes importantes, ao Tribunal Internacional. Argumentámos muito categoricamente que, dadas as circunstâncias, criar um instrumento que era o Tribunal Criminal Internacional tinha sido o mais acertado. Como sabe, este caso foi o primeiro que o Conselho de Segurança das Nações Unidas lhe confiou e foi o melhor modo de mostrar que a comunidade internacional podia pedir contas aos responsáveis. Os Estados Unidos abstiveram-se de votar. Posso dizer-lhe que a decisão foi ao Presidente. Portanto, ambas as vertentes da questão foram plenamente exploradas. Mas, mais uma vez, penso que isto mostra como a questão de Darfur é importante para os Estados Unidos. O Tribunal Criminal Internacional não é uma questão sem importância para nós, mas devido ao que tinha acontecido em Darfur, tomámos a decisão de abster-nos, de afastar-nos e de deixar este processo avançar, em vez de acabar onde não houvesse um elevado grau de justiça. As chefias do Sudão disseram que não colaborariam com o Tribunal. Negam que tenham cometido crimes contra a humanidade.
e culpam a insurreição rebelde de grande parte da violência. Mas entre os 51 nomes que se crê que foram entregues ao Tribunal Criminal Internacional está o de Salah Ghosh, chefe da espionagem militar do presidente. Todos os elementos importantes do exército e da espionagem que estavam no topo da máquina governamental do Sudão estão implicados na limpeza étnica de Darfur. Salah Ghosh é um dos mais temíveis espiões da região. Na década de 90, quando o Sudão recebeu Osama Bin Laden, ele foi nomeado elemento de ligação com o terrorista saudita. O Sudão expulsou Bin Laden, mas os agentes de Salah Ghosh penetraram na Al-Qaeda. Até que ponto o Sudão é importante para os Estados Unidos em termos da guerra ao terrorismo e do funcionamento do contra-terrorismo? Penso que o 11 de setembro fez concentrar a atenção deles, como fez concentrar a nossa. E eles passaram imediatamente para um maior grau de cooperação connosco. Eu diria que, atualmente, o grau de cooperação que temos com eles é dos melhores do mundo em termos práticos. Eles são importantes para nós, mas como eu disse noutros fóruns, isso não nos levou a não usar toda a nossa força. Porém, há apenas 6 semanas a CIA mandou um avião particular buscar Salah Ghosh a Washington. Não para ser interrogado sobre a limpeza étnica de Darfur, mas sim para falar de combater o terrorismo. Foi moralmente sensato trazer Salah Ghosh a Washington só para falar de combater o terrorismo? É claro que a nossa decisão teve em conta os fatores morais de que a nossa relação com ele era tal que merecia a viagem e o tipo de visita como elemento de ligação que ele queria. Devemos recordar mais uma vez que ninguém foi responsabilizado por algo que se aproximasse sequer de um tribunal e que ninguém foi considerado culpado de algo do que aconteceu. E pode muito bem ser que as acusações que são feitas a Salah Ghosh e a muitos outros... O chefe da espionagem militar não sabia, não tinha responsabilidade de comando pelo que estava a acontecer em Darfur. Ele podia muito bem ter sabido, mas mais uma vez a questão é esse o padrão de justiça? Há elementos fora da lei a atuar. Tem havido elementos fora da lei a atuar desde o início. Não acredita mesmo nisso? Ou acredita? Penso que é bem possível. E que só estaremos em posição de julgar quando conhecermos os factos. Os factos que já conheço não me fazem tirar uma conclusão inabalável desse tipo. São só o que sei atualmente. O mundo após o 11 de setembro parece ser um sítio onde regressamos à política de interesse nacional. Se Darfur nos mostra alguma coisa, eu diria que é isto que mostra. Como se pode convencer as pessoas de que as palavras nunca mais significam alguma coisa quando isto acontece? Lembro-me de que há cerca de 2 anos, uma jovem ruandesa me perguntou: Senhor Secretário-Geral, pode garantir-me que não haverá outro desastre como o tivemos no Ruanda? Tive de responder-lhe que, sinceramente, não podia dar-lhe essa garantia. Penso que temos meios e temos recursos, mas o que muitas vezes falta é a vontade. As consequências de não se ter agido decisivamente e a tempo são evidentes em toda a Darfur. Tudo isto, a catástrofe que aconteceu no nosso tempo e apesar das nossas promessas. Podemos relembrar vários genocídios ao longo da década de 90. E podemos dizer, não sabíamos muito, nem tão rapidamente, duraram mais tempo. Penso que são apenas desculpas, porque, em última análise, sabemos, mas escolhemos não agir. A partir de meados da década de 90, temos imagens por satélite. Temos informação em toda a parte. Temos os telemóveis. Sabemos o que acontece. Sabemos quando acontece e escolhemos não agir. Penso que as pessoas fazem um juízo mais rigoroso do que nós. Recordam o Ruanda e dizem, nunca mais. Porém, está a acontecer. E nós sabemos. Não creio que se os Estados Unidos tivessem feito alguma coisa diferente, Darfur não tivesse acontecido.
Não acredito nisso. Nem acredito relativamente a qualquer outro país que não seja o Sudão. Penso que os países são responsáveis pelo que se passa dentro das suas fronteiras e que não é realista tentar culpar outros de uma coisa assim. O que aconteceu foi uma tragédia terrível e tomara que pudéssemos ter feito mais e mais cedo. Mas é importante aprendermos as lições. É um processo de aprendizagem. Desta vez não acertamos. Mas se soubermos aproveitar a experiência, construir capacidade e criar maior vontade política, esperemos que possamos ser mais eficazes no futuro. A violência diminuiu depois da ameaça de perseguições e de o governo ter proibido os seus bombardeiros de levantarem voo. Mas a maioria dos milhões de deslocados, como Samira e o filho, ainda tem demasiado receio de regressar a casa. A força da União Africana está a aumentar, mas continua a haver poucas tropas para protegê-la. Estamos à espera das Nações Unidas, à espera que decida, à espera de que nos proteja para podermos voltar a casa. Se deixarem isto nas mãos do governo sudanês, não estaremos a salvo. Samira e o filho estão entre os milhões de africanos a quem os dirigentes do grupo G8 vão prometer um futuro de esperança. Depois de perder mais de 70 familiares, ela sabe o que custam as promessas quebradas. Não é que o mundo não se importasse com Darfur. Não se importou é o suficiente. E a promessa de nunca mais tornou a ser quebrada. Quando as pessoas recordarem a história desta época ao pensarem no que aconteceu no Ruanda, que juízo farão do modo como o mundo reagiu à tragédia de Darfur, aos pedidos de socorro do seu povo? Será um juízo muito desfavorável, não? É quase certo que sim. É quase certo que fomos lentos, hesitantes e negligentes. E não aprendemos nada com o Ruanda. Versão portuguesa via satélite. Paris, 800 mortos num dia. Marselha, morrem 160 mil num mês. Londres, desaparece metade da população. Hamburgo, Veneza e Bremen, morrem 2/3 dos seus habitantes. Era uma vez o inferno. A Peste Negra, só no Canal de História. Surpreendentes, excitantes, escandalosos. Do clássico ao moderno. Do passado mais indiscreto ao presente mais atrevido. Uma viagem pela história da lingerie. Hoje, no Canal de História.